Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Nós temos insistido aqui no canal, e vamos continuar insistindo, sobre a importância de nós entendermos a Deus dentro daquilo que foi revelado a nós. Nós nunca vamos entender metade, 40, 30, 20... Nós nunca vamos entender 10% do que Deus é. Eu não sei quanto por cento nós vamos entender, mesmo no futuro. Mesmo quando vivemos a vida eterna com Deus, eu não sei quanto nós vamos compreender de Deus. Vai ser bem pouco sempre, porque nós somos criaturas, nós somos limitadíssimos. E por isso, nós estamos falando aqui, mesmo dentro da revelação de Deus, sobre como ele pensa, sobre as coisas que ele gosta, sobre as coisas que ele não gosta. Então, temos que compreender essas coisas da melhor forma possível. Para quê? Para termos um melhor relacionamento com ele, em primeiro lugar, e para termos um melhor relacionamento com a vida, com as pessoas de um modo geral. Então, esse conhecimento ele não pode ser simplesmente teórico, falamos sobre isso a semana passada, não pode ser raso, ele tem que ser profundo, não pode ser teórico, tem que ser experimental. Nós temos que experimentar a Deus, né? Só dessa forma poderemos conhecê-lo. Veja, no Velho Testamento especialmente, quando fala, por exemplo, de Adão e Eva, fala assim, e Adão conheceu a Eva. E quando fala disso, quer dizer, a primeira vez que Adão teve relação sexual com Eva, é chamado de conhecer. Adão conheceu a Eva e ela concebeu. Então veja, a relação sexual é para Deus algo tão íntimo que é considerado como finalmente um casal se conhecendo, né? Então isso quer dizer assim, a relação sexual aos olhos de Deus, ela é a maior intimidade física que pode existir entre um homem e uma mulher. Então por isso que Deus exige todo o respeito para ela, etc. Então o verbo conhecer a Deus, ele está ligado nesse contexto. Nós temos um máximo de intimidade com Deus, uma intimidade tão profunda quanto a de um casal na hora do relacionamento sexual. Profunda, deve ser santa, deve ser respeitosa e deve ser prazerosa, né? Deus deu esse prazer em especial para que o homem tivesse, e os animais também têm, né? Vamos falar do modo geral, o mundo animal tivesse esse prazer especial. Lógico que o homem é aquele que tem mais consciência do assunto. Então, temos que conhecer a Deus profundamente. Isso nos trará clareza. Agora, principalmente o tema do vídeo isso nos trará bom senso. Sabe, nós não precisamos exatamente de decorar a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus. Através do bom senso, através do nosso conhecimento profundo dele, nós vamos chegar ao ponto de sabermos as coisas que ele gosta, aquilo que lhe agrada, e quando nós entrarmos numa situação onde tivermos dúvidas, onde nós ainda não conhecemos a palavra de Deus tão bem, nós chegaremos ao ponto de saber, olha, isso aqui eu sei que agrada a Deus porque eu já o conheço. Eu já o conheço a ponto de agir dessa forma. Então, voltando no tempo, quando nós pegamos o pai da fé, por exemplo, Abraão, o pai da fé nunca leu a Bíblia. Por que não? Porque nem existia a Bíblia no tempo dele. Só que mesmo assim, o conhecimento pessoal dele com Deus foi tão grande, as revelações de Deus a Abraão foram tão grandes, que ele se tornou o pai da fé por um conhecimento, o quê? Prático, experimental. E isso, lógico, lhe deu uma experiência teórica.
ok? Então, a experiência prática verdadeira, ela traz a teoria. E a experiência teórica nem sempre traz a experiência prática, ok? Então, temos que ter esse bom senso. Temos que ter, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, uma boa consciência diante de Deus, uma consciência limpa diante de Deus, uma consciência que nos permita a fazermos as coisas sabendo que Deus está aprovando, sabendo que aquilo é benéfico, sabendo que aquilo é correto. O apóstolo Paulo fala, tudo que é correto, tudo que é limpo, que é justo, etc., verdadeiro. Então, nisso pensai. Nessa relação de pensamento, um pensamento proposital, isso é um assunto, eu quero ainda gravar um vídeo sobre o assunto, muito importante. Nós temos que ter pensamentos de propósito, proposital. Sabe assim, eu pensei em tal coisa, em tal assunto, em tal solução para um problema, em tal, etc., porque eu quis, eu parei para pensar. Eu tive um pensamento proposital, né? Vamos supor que você queira planejar uma festa. Então ali você vai parar e seus pensamentos serão dirigidos a tudo o que envolve uma festa. Você vai pensar no que as pessoas vão comer, na quantidade que as pessoas vão comer as coisas. Você vai pensar no local óbvio onde será a festa. Você vai pensar em música. Você vai pensar em quem você vai convidar e assim por diante. Então, quando você quer viver essa vida intensa com Deus, de agradar a Deus, você vai parar e vai pensar de propósito nas coisas que melhoram o seu relacionamento com Ele, nas coisas que melhoram o seu conhecimento de Deus, nas coisas que melhoram a sua consciência, o seu bom senso. Você vai estar com a cabeça limpa. E quando chegar a um determinado assunto, por exemplo, onde você não souber o que a Bíblia ensina a respeito daquele assunto, o seu bom senso vai lhe mostrar o caráter de Deus, que você já está acostumado a lidar com Ele. Vai mostrar para você o caráter de Deus, a fim de que você não tome decisões tolas. Assim que, dessa forma, você não vai ofender as pessoas por coisas criadas pelos homens, né? Então nós temos muito conhecimento teórico, não baseado na palavra de Deus e não baseado no caráter de Deus. Veja, você pode ler um texto e distorcê-lo porque você não conhece o caráter de Deus. Mas se você conhecer o caráter de Deus, você não vai distorcer a Bíblia, né? Você não vai dizer para uma mulher que ela é obrigada a ter o cabelo comprido para agradar a Deus. Se ela não tiver o cabelo comprido, não agrada a Deus. Então, essas coisas que eram tão faladas, elas estão morrendo. Por que elas estão morrendo? Porque o povo está se apostatando? Não, nesse caso não. É porque as pessoas vão caindo no bom senso e vão vendo. Elas vão vendo que não é obrigatório para a mulher ter um melhor relacionamento com Deus, não é obrigatório usar saia. Ela vai vendo essas coisas. E eu estou dando só alguns exemplos, tem muitos outros exemplos religiosos, não só cristãos, de todos os outros povos, que são invenções humanas, em que a pessoa não tem nada a ver com o caráter de Deus, aquilo não tem nada a ver com o bom senso, então são apenas ensinamentos humanos, como diz Jesus. Não tem nada a ver em nossa comunhão com Ele. E Ele diz que é em vão essas coisas. Assim, em vão vocês me adoram, ensinando coisas que são criações humanas, que não tem nada a ver com a minha forma de pensar. Quando Jesus esteve na Terra, haviam centenas, sem exagero algum, de coisas assim, onde a pessoa não podia fazer tal coisa porque estava desagradando a Deus. Então faltava o bom senso, né? Faltava essa consciência limpa, né? Clara, né? Então dessa forma nós vamos ter um crescimento espiritual grande, né? Sabe, há denominações que ensinam a importância de Jesus
que ele tinha o cabelo curto. Então, gastam horas ali. E se você não concordar que Jesus tinha cabelo curto, esquece. Você é um mau caráter, você é uma pessoa que tem que ser desprezada. Isso é ensinado assim. Então, cuidado. Sua espiritualidade é dependente de algo muito mais sublime, de algo muito mais superior, de algo muito mais vivo, de algo muito mais transformador. Pense bem nessas coisas. Pense de propósito. Pense nas coisas de Deus. Pense no caráter de Deus dentro daquilo que já foi revelado para você. E assim, você não vai cair em erro. Você vai perceber certas coisas que não provêm de Deus e são aplaudidas por muitos religiosos. Vamos falar muito ainda sobre essas coisas. Eu sei que eu falei de uma maneira muito geral. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos identificá-lo a cada instante, saber a sua vontade a cada instante, não por causa de pecado, isso é pecado, isso não é, não por causa de regras, mas por causa do nosso bem-estar, para que possamos ter um relacionamento saudável com Deus. É esse o objetivo. Agora eu peço o seu like nesse vídeo, precisamos dele para que o canal cresça. O canal estava crescendo muito bem, houve uma estagnação e nós precisamos de vocês. Nos ajude, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe bastante o vídeo para que ele possa movimentar o canal. Você pode deixar seus comentários também, porque eles são bem-vindos e eles também fazem com que o canal cresça. Só pedimos que não sejam debates bíblicos, pois nós não vamos responder sobre eles, e também que não sejam ofensivos, porque também não responderemos a essas ofensas. E também nós temos aí a nossa chave Pix, se você quiser colaborar com o crescimento do canal, com o crescimento desse ministério, nós agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.